Meu nome é Daphne Calder. Tenho 34 anos e a casa de praia que minha família tentou tomar para si foi a primeira coisa que eu comprei inteiramente com o meu próprio dinheiro. Na madrugada de quarta-feira, minha mãe mandou uma mensagem dizendo: 15 parentes vão passar o fim de semana na sua casa de praia. Antes que eu pudesse responder, meu pai completou: abastece a geladeira antes de sexta. Não nos envergonhe. Fiquei encarando as mensagens por alguns segundos e respondi com uma única palavra: não. Meu irmão reagiu com um emoji de risada e escreveu: a gente vai estar aí, querendo ou não. Eles falavam como se a minha casa fosse um parque público e eu fosse apenas a funcionária responsável por abrir o portão. Em poucos minutos, o grupo da família estava cheio de horários de chegada, divisões de quartos, pedidos de comida e piadas sobre quem ficaria com o meu quarto principal. Ninguém perguntou por que eu tinha recusado. Ninguém sequer reconheceu que eu tinha dito não. Eu não discuti, não implorei por respeito. Apenas tirei prints de tudo, encaminhei cada mensagem para alguém que entendia de leis de propriedade muito melhor do que minha família entendia de limites e fiz 3 ligações antes de voltar a dormir. Fotografei cada cômodo e salvei os registros do sistema de segurança. Minha família sempre reescrevia os conflitos depois, trocando fatos por indignação, mas dessa vez as provas ficariam ali quando a versão deles mudasse, e ninguém poderia transformar minha recusa em mal-entendido. Na noite de quinta-feira, a geladeira estava vazia. A chave reserva já não funcionava e o sistema de segurança da casa tinha uma nova lista de acesso com apenas um nome, o meu. Na manhã de sexta, meu celular explodiu de ligações. Minha mãe ligou 12 vezes. Meu pai deixou 4 recados furiosos na caixa postal. Meu irmão mandou mensagem: abre o portão. Todo mundo está vendo. Eu apenas sorri e deixei tocar, porque eles ainda achavam que a pior coisa que podia acontecer era perder um fim de semana de férias grátis. Eles não faziam ideia do que eu tinha descoberto sobre o dinheiro que eles estavam coletando, as promessas feitas em meu nome e a publicação pública que meu irmão já tinha feito usando fotos da minha casa. Antes de eu contar o que eles encontraram no portão e por que 15 parentes de repente se viraram contra as pessoas que os trouxeram até ali, me diz: que horas são aí agora? De onde você está assistindo? E como está o clima? Fico curiosa para ver até onde essa história vai chegar. Eu comprei a casa 2 anos antes, depois de 11 anos trabalhando com compliance financeiro, anos em que aprendi a medir riscos para empresas enquanto ignorava os da minha própria família. Sempre que meus pais precisavam de dinheiro, eles me procuravam. Eu paguei um semestre inteiro depois que meu irmão perdeu a bolsa, consertei o caminhão do meu pai e, em silêncio, quitei a conta de um restaurante quando minha mãe organizou um jantar de aniversário que não podia pagar. Cada favor vinha acompanhado de uma promessa de que um dia eles iriam compensar. Isso nunca aconteceu. Com o tempo, a minha confiabilidade deixou de parecer generosidade para eles. Virou uma espécie de conta aberta que acreditavam que eu era obrigada a manter. Esse padrão começou muito antes da casa de praia. Aos 23 anos, eu cedi minha viagem de formatura para que meus pais usassem a reserva no aniversário deles. Aos 28, hospedei parentes durante uma semana de promoção no trabalho e quase perdi uma apresentação importante porque dormi no meu próprio sofá. Cada episódio era tratado como algo passageiro. Juntos, eles treinaram todos ao redor a tratar os meus planos como os mais descartáveis da família. A casa de praia deveria ser diferente. Era uma residência de 4 quartos em uma comunidade costeira privada, comprada através de uma empresa em meu nome com dinheiro guardado de bônus. O seguro limitava a ocupação noturna a 8 pessoas. Grandes reuniões precisavam de autorização e hóspedes não autorizados podiam gerar multas de milhares. Minha família não sabia nada disso porque nunca perguntou. Para eles, Daphne tem uma casa na praia significava a família tem uma casa na praia grátis. 3 meses depois da compra, minha mãe pediu uma chave reserva para emergências. 2 semanas depois, cheguei e encontrei 6 amigas dela bebendo na minha cozinha. Ela chamou de um brunch inofensivo. Elas tinham aberto uma garrafa que eu guardava, usado minhas toalhas e movido os móveis para o deck. Quando eu reclamei, meu pai disse para eu não envergonhar minha mãe. Meu irmão disse que eu estava me achando rica. Eu limpei a bagunça e não falei nada. Esse silêncio virou, na cabeça deles, a prova de que eu sempre cederia. Na manhã seguinte à mensagem da madrugada, abri o grupo da família e encontrei mais de 80 mensagens.
Minha mãe tinha criado um roteiro chamado A Fim de Semana da Família Calder na praia. Ela mesma e meu pai ficaram com a suíte principal, distribuiu quartos para os parentes, planejou um jantar de frutos do mar e listou um passeio de barco no sábado. No total, eram 15 hóspedes para passar a noite, sem contar comigo. Depois veio a lista de compras: carnes, camarão, vinho, café da manhã, petiscos, bolo, carvão, cerveja e pranchas de stand-up paddle alugadas. Um primo ainda perguntou se eu podia buscar todo mundo no aeroporto. Eu respondi: não convidei ninguém. A casa não está disponível. Não viajem para cá. 6 minutos depois, meu irmão reagiu com outro emoji de risada. Minha mãe respondeu: a Daphne está estressada. Ignorem. Ela sempre volta atrás. Aquilo tirava qualquer dúvida. Não era incompreensão. Era aposta no meu histórico. Liguei para minha mãe e pedi para ela cancelar. Só então usei o nome dela completo, Marjorie, porque naquele momento eu precisava falar com ela como uma adulta falando com outra. Ela disse que os parentes já tinham pedido folga e comprado passagens. Eu lembrei que ela nunca tinha pedido permissão. Ela respondeu: eu sou sua mãe. Não preciso de convite. Eu disse que 15 pessoas não eram uma visita. Quando expliquei o limite de ocupação, ela me acusou de estar inventando regras porque eu não valorizava a família. Meu pai, Graham, ligou em seguida. Sua mãe fez todo o trabalho, ele disse. Não há humilha agora. Perguntei que trabalho era aquele, além de oferecer minha casa e meu dinheiro como se fossem extensões da família. Ele mandou eu cuidar do meu tom de voz. Aquela frase sempre encerrava qualquer discussão quando eu era mais nova. Dessa vez, eu apenas encerrei a ligação. Meu irmão, Ethan, tentou outro caminho, mais suave. Daph, você não vai mesmo deixar 15 parentes na rua, vai? Para de fingir. E ali ficou claro, o plano deles dependia de criar um problema grande demais para eu recusar. Passagens compradas, crianças envolvidas, malas feitas e a ideia de constrangimento público eram usadas como pressão para transformar meu não em assim. Eu salvei cada print, abri uma nova pasta no meu computador e liguei para a administradora da comunidade, para minha advogada e para o amigo que tinha ajudado a estruturar a LLC. Pela primeira vez, eu não perguntei como manter minha família satisfeita. Perguntei como proteger a minha casa. A administradora, Renata, disse que aquilo era mais sério do que uma simples discussão. Se eu permitisse conscientemente a entrada de 16 pessoas em um imóvel segurado para 8, qualquer acidente recairia sobre mim. O condomínio poderia me multar, suspender meus direitos de uso e até negar acesso a visitantes não registrados. Minha advogada, Ingrid Cross, recomendou que eu criasse um registro formal e claro. Não discuta no portão, ela disse. Deixe registrado que não existe autorização. E depois permita que a segurança aplique as regras. Com a ajuda dela, enviei uma notificação formal no grupo da família e também por e-mail: ninguém tem permissão para entrar ou permanecer na minha casa de praia neste fim de semana. Todas as chaves e códigos anteriores foram revogados. Não viajem esperando acesso. Eu não vou pagar hospedagem, comida, transporte ou qualquer atividade. Um primo respondeu: achei que a Daphne tinha convidado todo mundo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe escreveu: ignorem essa mensagem com tom jurídico. Ela está estressada. O fim de semana continua de pé. Então comecei a falar individualmente com os parentes e explicar que nunca tinha autorizado aquela viagem. Alguns pediram desculpas, outros estavam claramente confusos, porque minha mãe tinha apresentado a casa como se fosse praticamente um patrimônio coletivo da família. Foi quando minha prima mais nova, Fiona, me mandou uma mensagem privada: e o dinheiro da comida e do barco? O que acontece com isso? Ela anexou um pedido de pagamento que minha mãe tinha enviado, cobrando $200 por adulto, supostamente para compras, aluguel de barco e preparação da casa. Pelo menos 9 adultos já tinham pago. Minha mãe tinha arrecadado $1.800 enquanto me mandava encher a geladeira. E nada disso tinha chegado até mim. Também entrei em contato com a empresa de passeios de barco que aparecia no itinerário da minha mãe. Não havia nenhuma reserva no nome da nossa família e nenhum depósito tinha sido feito. O restaurante listado para o brunch de domingo também nunca tinha ouvido falar dela.
O cronograma bonito que ela montou não era um plano de verdade, era só uma coleção de promessas que ela esperava que o meu dinheiro, meus contatos e o meu desespero resolvessem depois que todo mundo chegasse. Quando a confrontei, ela disse que o dinheiro era para despesas compartilhadas e organização. Perguntei por que ela achava que eu deveria pagar tudo. Ela respondeu: "Você ganha mais." Achei que fosse contribuir. Quando perguntei quanto ela tinha arrecadado, ela disse que isso não era da minha conta. E desligou na minha cara. A próxima descoberta foi ainda pior. Um colega de trabalho me enviou uma publicação pública que Ethan tinha feito usando fotos copiadas do meu perfil privado. Na legenda, ele anunciava um fim de semana de liderança à beira-mar na propriedade privada da nossa família. Descrevia a casa como um futuro espaço para clientes e marcou um empresário regional que ele queria impressionar. Quando liguei para ele, ele disse que era só marketing. Depois admitiu que pretendia filmar o encontro da família como conteúdo promocional. E ainda tinha convidado esse empresário e a esposa para aparecer no sábado, elevando o total para 17 pessoas. De repente, o motivo de cada um ficou claro. Minha mãe queria o prestígio e o dinheiro. Ethan queria um espaço gratuito e um vídeo bonito para os negócios dele. Meu pai queria proteger a imagem da família me forçando a cooperar. Eu estava sendo tratada como alguém que deveria fornecer a casa, a comida, o trabalho e o silêncio. A empresa de administração, imagem, enviou uma notificação formal para o Ethan exigindo a remoção das fotos e proibindo qualquer representação da casa como espaço comercial. Eu denunciei a publicação, mas os prints já tinham se espalhado. O suposto cliente chegou a comentar, ansioso pela montagem final. Ethan apagou o post, mas ainda se recusou a cancelar o fim de semana. Enviei uma última mensagem no grupo da família: a casa não está disponível. Há uma opção de bloqueio de quartos em um hotel próximo, o Seabrook Inn, para o fim de semana. Não está pago. Quem vier é responsável pelos próprios custos. Qualquer dinheiro já coletado para essa viagem deve ser devolvido por quem recebeu. O total de 3 noites no hotel chegaria perto de $8.000. Minha mãe me chamou de cruel. Meu pai escreveu: "Nós vamos mesmo assim." Ethan respondeu: "Até sexta." Eu troquei as fechaduras, desativei o controle antigo da garagem, retirei documentos importantes e entreguei à segurança a lista de veículos autorizados. A administradora, Renata, organizou para que toda a interação na entrada fosse registrada. A empresa de gestão concordou em se reunir comigo no escritório do condomínio para que eu não enfrentasse 15 pessoas furiosas sozinha. Na manhã de sexta-feira, sentei com eles com cópias impressas dos pedidos de pagamento, da publicação de marketing, da política de ocupação e de cada mensagem em que eu tinha dito não. No monitor de segurança, a caminhonete do meu pai entrou na direção do portão, seguida por uma van alugada e mais 2 carros. Eles tinham escolhido vir mesmo assim. Agora teriam que explicar por quê. O segurança perguntou ao meu pai qual era o endereço que ele estava visitando e conferiu a lista de acesso 2 vezes. Meu pai apontava para as vilas como se o problema fosse o guarda estar perdendo tempo. Minha mãe se inclinou no banco da frente, mostrando o celular. A cancela continuava fechada enquanto os outros carros iam se acumulando atrás. Meu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro minha mãe, depois o Ethan, depois uma tia. O grupo da família explodiu em mensagens de reclamação. A cancela diz que não estamos registrados. As crianças estão há horas na van. Daphne, resolve isso. Minha mãe deixou um áudio: "Você já provou seu ponto. Liga para o portão antes que todo mundo veja o que você está fazendo." Só que, naquele momento, todo mundo já estava vendo exatamente o que ela tinha feito. Eu respondi pelo interfone. Na tela, meu pai apareceu, irritado. Minha mãe estava ao lado dele, e o Ethan andava entre os carros tentando manter os parentes calmos. Eu disse: "Vocês foram notificados por escrito de que ninguém tinha permissão para entrar." Minha mãe cortou na hora: "Chega, Daphne. Abre esse portão." Eu recusei. Ela baixou o tom, porque os outros podiam ouvir: "Sua tia veio de avião. Seus primos pagaram essa viagem. Você não pode punir todo mundo porque está brava comigo." Perguntei: "Pagaram para quem?" O rosto dela mudou. Uma das minhas tias deu um passo à frente.
Atrás da primeira fileira de carros, duas crianças começaram a perguntar por que não podiam ver a praia. A mãe tentou distrair, mas a pergunta deixou o silêncio ainda mais pesado. Meus pais tinham transformado minha recusa em um espetáculo, trazendo crianças junto como forma de pressão emocional, acreditando que eu cederia para acabar logo com aquilo. Eu senti culpa, mas a culpa já não significava responsabilidade. Eu tinha avisado todos os adultos antes da viagem. O desconforto das crianças era consequência de quem ignorou esse aviso, não de quem estava apenas aplicando as regras. Uma tia, em voz baixa, perguntou se eu realmente nunca tinha autorizado nada daquele fim de semana. Quando respondi que não, ela se virou para minha mãe. Eu levantei uma cópia do comprovante no vídeo do interfone. Marjorie cobrou $200 de cada adulto por comida, barco e preparação. E ainda me mandou comprar tudo. Eu não recebi nada e não aprovei nada. Minha tia olhou para minha mãe e perguntou se aquilo era verdade. Marjorie disse que tinha planejado usar o dinheiro para o fim de semana. A Fiona respondeu de trás dos carros, então cadê as reservas? Mostrei a segunda imagem. O Ethan anunciou minha casa como espaço de evento para a empresa dele e ainda planejou gravar vocês como conteúdo promocional. Alguém aqui consentiu com isso? Os parentes ficaram em silêncio. Ethan deu um passo à frente e disse que aquilo era só gravação casual, não um vídeo oficial. A esposa dele ficou olhando para ele em silêncio. Um dos primos perguntou, que vídeo de empresa? Meu pai tomou o interfone de novo. Vamos resolver assuntos privados lá dentro. Eu respondi que o condomínio não admitia visitantes sem autorização e que, legalmente, a casa não podia receber aquele grupo. Ele disse para eu parar de me esconder atrás de advogado. Respondi, eu estou no escritório da administração com a minha advogada e essa conversa está sendo gravada. Minha mãe perguntou se eu realmente tinha levado um advogado contra os meus próprios pais. Eu disse, eu trouxe uma advogada para proteger meu imóvel de pessoas que disseram que iam entrar mesmo sem minha permissão. Saí do escritório com a equipe da administração ao meu lado. As malas já tinham sido tiradas das vans. As crianças estavam perto dos carros, esticando as pernas, e os parentes pareciam mais confusos do que irritados. Minha mãe veio na minha direção de braços abertos, tentando transformar o confronto em um abraço. Eu me afastei. Ela sussurrou, não faz isso em público. Eu respondi, vocês tornaram isso público quando convidaram 15 pessoas. Ethan sugeriu que eles ficassem uma noite enquanto resolviam o hotel. Eu disse, não. Ele perguntou se eu estava gostando de envergonhá-los. Respondi que eles tinham sido avisados por 2 dias e mesmo assim escolheram vir até o portão. Uma das minhas tias mostrou um recibo, $400 para ela e a filha. Fiona tinha pago 200. 2 casais tinham enviado 400 cada. Outro primo, 200. Eu entreguei aos adultos uma planilha simples mostrando os $1.800 coletados. Nenhum barco tinha sido reservado. Nenhuma comida tinha sido comprada. A única opção confirmada era o bloco de quartos no hotel que eu tinha indicado e não estava pago. Meu pai olhou o valor e disse, você espera que a gente pague quase $8.000. Eu respondi, eu espero que os organizadores paguem pelo evento que organizaram. Ethan apontou para as casas e disse que ele só queria quartos vazios. A Renata se juntou a nós e explicou novamente as regras de ocupação, as restrições do seguro e as possíveis multas. Ethan disse que ninguém ligava para detalhes técnicos. Ela respondeu, o condomínio liga, a seguradora liga e os vizinhos ligam. Pela primeira vez, o título de família não tinha mais peso sobre quem estava aplicando as regras. Então Ethan tentou passar pelo portão de pedestres enquanto o morador saía. O segurança o bloqueou e mandou ele voltar. Ethan levou o Tom, insistindo que a irmã dele era dona de uma casa ali dentro. A Renata emitiu um aviso formal de invasão. A equipe de segurança informou que uma nova tentativa poderia acionar a polícia. A esposa dele puxou ele para trás. Alguém começou a filmar. Ethan exigiu que parassem. Um dos primos soltou, achei que você queria gravação mesmo. Minha mãe começou a chorar e disse que só queria a família reunida. Disse que eu estava ficando fria, distante, como se tivesse vergonha deles.
O velho reflexo voltou por um segundo, aquela vontade automática de acalmar ela e encerrar o conflito. Então a Fiona perguntou, se isso era só sobre família, por que vocês cobraram a gente e mandaram a Daphne comprar tudo? Minha mãe parou de chorar por um segundo e lançou um olhar duro para ela. Eu dei 3 opções ao grupo: reservar o hotel, fazer outros planos ou voltar para casa. A vila continuaria fechada. Minha mãe tinha até o fim do dia para devolver o dinheiro. Meu pai disse que não tinham crédito suficiente para todos os quartos. Eu lembrei que ele tinha ordenado com toda segurança que eu abastecesse uma casa para 17 pessoas. Ele respondeu: família ajuda família. Eu disse: então ajudem as pessoas que vocês convidaram. Os parentes começaram a comparar mensagens entre si. Minha mãe tinha dito a uma tia que eu tinha pedido pessoalmente pelo encontro. Disse a um primo que a casa comportava 20 pessoas. Disse ao Ethan que ele poderia usar o espaço para negócios. Disse ao meu pai que eu tinha aceitado e depois voltado atrás. Cada versão funcionava isoladamente. No portão, todas elas estavam juntas pela primeira vez. Uma tia reservou o voo de volta para a manhã seguinte. 2 primos escolheram o hotel, mas exigiram reembolso antes. A esposa do Ethan reservou um quarto só para ela e as crianças. Meu pai acabou pagando mais 4 quartos com dinheiro guardado. Minha mãe foi transferindo reembolsos parciais enquanto todos observavam. Ela admitiu que o restante do dinheiro já tinha sido gasto em roupa nova, salão de beleza e o que ela chamou de despesas de planejamento. Minha tia chamou de roubo. Minha mãe chamou de mal-entendido. No fim da tarde, as malas foram colocadas nas vans de novo. O grupo seguiu para o hotel. Meus pais ficaram do lado de fora do portão, como se a teimosia ainda pudesse virar permissão. Meu pai pediu mais uma vez para eu reconsiderar. Eu disse não. Minha mãe olhou para os telhados além da barreira e disse: você vai se arrepender de escolher uma casa em vez da sua família. Eu respondi: eu estou escolhendo o direito de decidir quem entra na minha casa. Vocês estão escolhendo não respeitar isso. Voltei para dentro. A barreira se fechou atrás de mim com um clique seco. Não foi dramático. Foi apenas definitivo. Dentro da vila, minhas mãos tremiam. Manter a posição não apagava o fato de que 15 parentes estavam com raiva de mim. Por alguns minutos, pensei em ligar para o hotel e pagar tudo. Então a Fiona mandou mensagem: obrigada por falar a verdade. Por favor, não pague nada disso. Deixei o celular de lado e escutei o silêncio que eles tentaram tomar de mim. Antes de dormir, escrevi tudo o que tinha acontecido, separando fatos das acusações que ainda ecoavam na minha cabeça. Eu não tinha convidado ninguém, não tinha ficado com o dinheiro deles, não tinha anunciado a propriedade nem forçado ninguém a viajar. Eu tinha oferecido informação correta e uma alternativa legal. Ver essas frases no papel impedia a culpa de transformar tudo numa única mentira, a de que a paz teria sido possível se eu tivesse apenas cedido. O jantar no hotel virou um novo ponto de conflito, mesmo sem a minha presença. Minha mãe disse que eu sabia da viagem há meses. A Fiona publicou minha recusa original com o horário exato. Meu pai afirmou que eu só tinha falado do limite de ocupação quando todo mundo já estava no portão. Uma tia expôs a notificação formal que eu tinha enviado. O Ethan chamou o anúncio dele de a simulação inofensiva. A esposa dele perguntou por que ele tinha convidado um possível cliente sem avisá-la. Esse cliente chegou ao hotel pouco depois das 19 horas, porque o Ethan não cancelou a tempo. Ele esperava uma visita privada à casa e um jantar filmado na costa. Em vez disso, encontrou o Ethan discutindo com parentes sobre cobrança de quartos. Ele fez uma única pergunta: você tem acesso legal ao imóvel que anunciou? O Ethan tentou explicar que a casa era da irmã dele e que tinha ocorrido um mal-entendido. O homem foi embora e, na manhã seguinte, retirou-se da negociação inicial de parceria. Naquela noite, minha mãe me ligou. Pediu para eu dizer a todos que ela pretendia usar o dinheiro arrecadado na viagem. Eu me recusei a mentir. Ela mudou de estratégia e começou a listar o sofrimento de cada um. Meu pai estava humilhado. O Ethan podia perder negócios. As crianças tinham chorado. Ela tratava o desconforto deles como se fosse uma fatura endereçada a mim. Perguntei se ela tinha considerado a minha posição quando ignorou meu não. Ela respondeu: você tem tudo.
Achamos que poderia dividir um fim de semana. Eu disse, dividir é voluntário. Tomar não é dividir. Na manhã seguinte, o condomínio confirmou por e-mail que eu não receberia nenhuma infração, já que tinha reportado o grupo não autorizado e recusado a entrada. Aquilo só reforçou que minha decisão tinha evitado multas, risco com o seguro, danos ao imóvel e um evento comercial que eu nunca autorizei. Passei o sábado revisando todas as despesas que ainda estavam ligadas à minha conta. As linhas de telefone da família estavam no meu plano. Eu pagava o seguro do caminhão do meu pai, parte dos medicamentos da minha mãe e algumas assinaturas que a família do Ethan usava. Algumas eram ajuda, mas muitas já tinham virado automático. Enviei um e-mail aos meus pais informando que as linhas telefônicas e o seguro do veículo seriam transferidos até o fim do mês. Continuaria pagando os medicamentos diretamente por 60 dias, enquanto eles organizavam outra forma. Também listei empréstimos antigos que somavam mais de $26 mil e solicitei um plano de reembolso. Enviei uma notificação separada ao Ethan. Ele precisava remover todas as imagens da casa, parar de apresentar o imóvel como espaço comercial e propor a devolução dos $8 mil que eu tinha emprestado para o início da empresa. Ele respondeu, você está destruindo essa família por causa de um fim de semana. Eu respondi uma vez, esse fim de semana só mostrou o que já existia. Eu estou encerrando esse arranjo. No fim do sábado, meu pai voltou sozinho ao portão. Eu aceitei falar com ele do lado de fora, com um segurança por perto. Ele disse que a família estava se desmoronando e perguntou se era isso que eu queria. Eu disse que a família tinha sido mantida por silêncio, dívidas não pagas e pela expectativa de que uma pessoa responsável absorvesse todos os problemas. Isso não era união. Era dependência disfarçada de lealdade. Ele disse que minha mãe tinha cometido um erro. Perguntei, qual deles? Convidar as pessoas, cobrar dinheiro, mentir sobre meu consentimento, ignorar a notificação por escrito ou me culpar por tudo isso. Depois disso, ele desviou o olhar. Em seguida, disse que ela só estava tentando fazer algo bom para todo mundo. Eu respondi que usar algo que pertence a outra pessoa não é fazer algo bom, é ultrapassar um limite. Expliquei ao meu pai que qualquer relação futura entre nós exigiria respeito à minha propriedade, transparência com dinheiro e o fim desse padrão de punição quando eu dizia não. Quando falei isso, ele disse que eu estava soando como um contrato. Eu respondi que contratos passam a existir justamente quando a confiança já foi quebrada várias vezes. Ele foi embora sem pedir desculpas. Quando a caminhonete dele sumiu na estrada, eu chorei. Não por arrependimento do portão fechado, mas porque uma parte de mim ainda tinha a esperança de que consequências trouxessem entendimento imediato. Não trouxeram. Só encerraram o antigo arranjo. O entendimento, se viesse, levaria mais tempo. Em menos de uma semana, minha mãe devolveu $1.200 aos parentes. Disse que os 600 restantes cobriam custos de planejamento não reembolsáveis. A Fiona pediu recibos. Nada foi apresentado. Minha tia ameaçou pequenas causas, e meu pai transferiu o restante na manhã seguinte. Ainda assim, ele escreveu na descrição do pagamento algo como vamos encerrar isso logo, como se responsabilidade fosse um incômodo e não uma correção. O grupo da família também mudou. Durante anos, minha mãe controlava a narrativa resumindo conversas privadas do jeito que a favorecia. Agora, os parentes passaram a exigir prints antes de aceitar qualquer versão. Alguns criaram um grupo separado para futuras viagens, com orçamento compartilhado e confirmações por escrito de todos os envolvidos. Foi estranho, mas mais saudável. A transparência substituiu o costume antigo de deixar a pessoa mais barulhenta definir a realidade. Até os parentes que não gostaram da minha decisão passaram a pedir provas antes de enviar dinheiro ou planejar viagens. Os problemas do Ethan evoluíram mais devagar. O cliente que saiu do hotel entrou em contato com outros empresários cujas propriedades apareciam no portfólio dele e perguntou se ele tinha autorização para usar aquelas imagens. Uma das fotos era de uma visita a um espaço, não de um evento organizado por ele. Outra mostrava decoração feita por terceiros. Não houve processo, mas os proprietários exigiram a remoção imediata. E o Ethan perdeu credibilidade no meio profissional que depende de indicação. Ele me culpou. Eu disse que não foi a verificação que criou a distorção, ela só revelou. A esposa dele, Leona, me ligou para pedir desculpas. Disse que o Ethan tinha contado a ela que a casa de praia seria um dia um patrimônio compartilhado da família, porque meus pais a tinham ajudado a comprar. Isso era falso.
Eles não contribuíram com nada. Enviei a ela o documento de compra e a origem dos recursos. Não para atacar o Ethan, mas para impedir que outra mentira virasse história de família. A Leona ficou em silêncio e disse: acho que ele acredita na versão que impede ele de sentir culpa. 2 semanas depois, o Ethan propôs pagar o empréstimo em parcelas de $100 por mês. Era lento de um jeito quase desconfortável, mas era a primeira vez que ele reconhecia por escrito que aquilo era um empréstimo. Eu aceitei provisoriamente, exigi pagamento automático e recebi a confirmação de que todas as fotos da casa tinham sido removidas. Não houve pedido de desculpas, mas houve registro. Meus pais resistiram às mudanças financeiras. 3 dias antes da transferência das linhas telefônicas, minha mãe ligou como se nada tivesse acontecido. Ela disse que trocar de operadora seria um transtorno e lembrou que eu tinha condições de pagar a conta. Eu respondi: a questão não é se eu posso pagar. A questão é se eu concordei em continuar pagando. Ela me acusou de estar ficando transacional. Eu disse que a relação já era transacional há muito tempo, eu só era a única pessoa pagando. Ela começou a chorar e disse que sentia falta da filha que eu era antes. Eu entendi exatamente qual filha ela queria dizer, a que resolvia tudo antes de alguém sentir desconforto, que pedia desculpa por ter limites e confundia ser necessária com ser amada. Eu disse que também sentia falta da mãe que eu achava que ficaria orgulhosa de eu ter construído uma vida estável, em vez de tratar essa estabilidade como um bem da família. A transferência aconteceu no prazo. Meu pai mudou o próprio seguro. Minha mãe encontrou uma farmácia mais barata. O desastre que eles previam simplesmente não veio. Eles se ajustaram. E isso mudou algo em mim? Durante anos, cada limite meu vinha acompanhado de uma reação de emergência. Na prática, minha recusa só significava que eles precisavam fazer tarefas normais de adultos. 1 mês depois, meu pai enviou um plano de reembolso das dívidas antigas. Era simples, mas detalhado. Ele aceitou pagar $250 por mês e assinou uma nota promissória. O primeiro pagamento caiu no prazo. Minha mãe esperou 3 meses até pedir para me ver. Ela escolheu uma cafeteria no meio do caminho entre as nossas casas, algo importante, porque normalmente ela esperava que eu fosse até ela. Ela começou reclamando que os parentes não confiavam mais nela para organizar encontros. Alguns tinham recusado planos de ação de graça se ela fosse responsável pelo dinheiro. Ela chamou isso de humilhante. Eu disse que o problema não era humilhação. Era confiança. Ela insistiu que sempre tinha pretendido usar o dinheiro na viagem. Eu perguntei de novo por que ela tinha mandado eu comprar tudo. Ela ficou olhando para o café e respondeu: porque eu achei que você faria. Por quê? Porque você sempre faz. Depois de um silêncio longo, ela completou: e eu disse para todo mundo que você tinha convidado eles, porque sabia que ninguém veria se soubesse que você poderia dizer não. Essa frase valeu mais do que qualquer desculpa. Ela não tinha me entendido errado. Ela tinha montado a situação para contornar o meu consentimento. Eu disse que não dava para reconstruir nada sem um pedido de desculpas direto. Sem justificativa sobre intenção, sem menção ao meu dinheiro e sem culpa pela forma como eu reagi. Ela primeiro ficou defensiva, depois parou. Por fim, disse: eu sinto muito por ter usado sua casa e seu nome para fazer promessas. Eu sinto muito por ter ignorado sua resposta. Eu estava errada. Eu não disse que estava tudo bem. Só agradeci por ela ter falado aquilo e expliquei as regras daqui para frente. Ela não teria chave. Não organizaria eventos na minha propriedade. Corrigiria qualquer pessoa que chamasse aquilo de a casa da família. Visitas só aconteceriam por convite direto meu. Ela concordou. Antes de irmos embora, ela perguntou se um dia seria convidada de novo. Eu disse que talvez, mas não como prova de que tudo tinha sido esquecido. Um convite viria quando eu quisesse aquela pessoa ali, não quando a culpa exigisse presença. Pela primeira vez, ela aceitou o significado de um não sem tentar me punir por isso. 6 meses depois do confronto no portão, eu convidei 4 pessoas para um almoço na casa de praia: meus pais, a Leona e o Ethan. Não era uma recompensa. Era um teste silencioso para ver se um encontro menor e honesto podia existir sem alguém tentar assumir o controle.
Enviei o convite diretamente, com horário de chegada e saída bem definidos, e deixei claro que não haveria outros convidados. Minha mãe respondeu: "Obrigada por nos convidar." Meu pai perguntou o que poderia levar. O Ethan não fez nenhuma piada. Eles chegaram em um carro só, com uma sobremesa e sem malas. Minha mãe parou na entrada por um segundo, como se estivesse esperando algo acontecer. Eu abri a porta e os recebi porque tinha escolhido recebê-los. E essa diferença mudou completamente a atmosfera da casa. O almoço não foi magicamente confortável. Meu pai comentou o preço de uma cadeira e, depois de um segundo, percebeu o que tinha dito e mudou de assunto. Minha mãe começou a sugerir onde eu deveria mover uma luminária, mas parou no meio e disse apenas que o ambiente estava bonito. O Ethan pediu desculpas pelas fotos que tinha usado. Ele admitiu que queria que as pessoas acreditassem que o negócio dele era maior do que realmente era. Perder aquele possível cliente o forçou a reconstruir o portfólio com trabalhos reais. Alona comentou que a honestidade tinha melhorado o negócio dele mais do que qualquer imagem da casa jamais melhoraria. Depois do almoço, meu pai me entregou um pagamento extra da dívida. Disse: "Eu devia ter perguntado antes de assumir que você resolveria tudo." Não foi um pedido de desculpas perfeito, ele mesmo reconheceu, mas foi um movimento. Minha mãe lavou o próprio prato e não deu ordens a ninguém. Às 4 da tarde, eles se prepararam para ir embora sem pedir para dormir ali. Perto da porta, ela olhou para os quartos de hóspedes e disse: "É uma casa linda." E então se corrigiu: "Sua casa." Quando o carro dele sumiu na estrada, eu pensei no fim de semana que nunca aconteceu. Os 15 parentes não tiveram uma viagem gratuita. Minha mãe perdeu a autoridade que tinha construído em cima de manipulação e teve que devolver o dinheiro que tinha coletado. Meu pai pagou os custos do hotel e começou a quitar dívidas que ignorava. O Ethan perdeu uma oportunidade de negócio baseada em uma imagem que nunca foi dele. Nada disso veio de sabotagem. Eu não destruí reservas, não inventei mentiras, não prejudiquei propriedades. Eu apenas parei de proteger adultos das consequências das próprias escolhas. Essa foi a forma de vingança em que um dia eu tive medo de imaginar, não crueldade, mas retirada. Eu tirei meu dinheiro, minha propriedade, meu silêncio e meu perdão automático de um sistema que dependia exatamente disso. Quando eu parei de absorver o impacto, as pessoas que criavam o problema finalmente sentiram o peso dele. E eu também aprendi algo importante: limites não garantem reconciliação. Eles só mostram se ela é possível. Alguns parentes se afastaram porque acreditavam que acesso à família deveria ser incondicional. Outros passaram a me respeitar mais depois de ver os fatos. Minha relação com meus pais ficou menor, mais lenta e mais honesta. Eu e o Ethan não somos próximos, mas os pagamentos continuam chegando todo mês, e ele nunca mais usou minha propriedade. A confiança voltou aos poucos, em pequenas parcelas, não em discursos. A casa de praia voltou a ser silenciosa, mas deixou de ser um lugar de fuga. Virou um lugar de escolha. Eu podia convidar pessoas sem medo de que aquilo virasse posse permanente. Eu podia dizer não sem precisar escrever um texto inteiro para justificar. Eu podia ajudar alguém porque eu queria, não porque recusar isso viraria um tribunal familiar. Mais tarde, coloquei uma pequena placa perto da entrada da casa. Não era com o nome da família, mas com a data em que finalizei a compra do imóvel. Aquilo me lembrava que aquela casa tinha sido construída a partir de sacrifícios comuns que ninguém viu: viagens adiadas, noites de trabalho, economia cuidadosa e anos escolhendo estabilidade. Proteger isso não era vaidade. Era respeito pela mulher que trabalhou em silêncio para construir uma vida que ninguém tinha direito de distribuir. Às vezes as pessoas perguntam se eu me arrependo de ter deixado todo mundo do lado de fora do portão. Eu me arrependo de terem colocado crianças no meio de um conflito que elas não criaram. Me arrependo de minha mãe ter se preocupado mais em parecer generosa do que em respeitar meu consentimento. Mas não me arrependo de ter mantido o portão fechado. Se eu tivesse aberto, minha família teria aprendido que meus limites eram apenas obstáculos temporários. Mantê-lo fechado ensinou que a minha resposta tinha peso. Família deveria significar amor, história e apoio. Não deveria apagar propriedade, consentimento ou dignidade. Dizer não é automaticamente egoísmo. E quem cria consequências nem sempre está sendo cruel.
Às vezes, a resposta mais forte é parar de financiar o desrespeito, parar de esconder os fatos e deixar cada adulto carregar o peso do compromisso que assumiu. Naquela sexta-feira de manhã, meu telefone tocou até quase descarregar a bateria. Eu apenas sorri e deixei tocar, porque pela primeira vez eu não estava correndo para salvar todo mundo de um desastre que eles mesmos tinham criado. O silêncio dentro da minha casa não era solidão. Era o som da minha vida finalmente pertencendo a mim. Obrigado por acompanhar mais uma história de conflito, emoção e reflexão. Todo o conteúdo deste vídeo é fictício e criado apenas para fins de entretenimento e aprendizado. A intenção aqui não é incentivar conflitos, mas lembrar que justiça nem sempre é revidar. Às vezes, é escolher a si mesmo, proteger seus limites e construir uma vida da qual ninguém mais pode se apropriar.